restaura, vivifica, tem poder, tem autoridade, irmãos. Quem veio adorar a Deus através da palavra, irmãos? Olha para o seu irmão com autoridade, irmãos, mas tem que ser com autoridade, irmãos. Não faz na fraqueza, não, tem que ser com muita autoridade. Aponta o dedo de profeta e de profetiza para ele e para ela, e diz assim para ele ou para ela: Ciana. Você pode melhorar: Ciana orou sem fazer barulho, pediu só um, Deus deu 7. Imagina você se abrir a tua boca para dar um glória a Deus nessa noite. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35. E enquanto os irmãos localizam, eu quero reverenciar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Diogo, sua digníssima esposa, obreiros que estão à nossa retaguarda, dirigentes das suas respectivas congregações, obreiros da casa do Senhor, aqueles que cooperam de forma direta e indireta com bom andamento desse trabalho. Amém, irmãos? Esse barulho aqui dentro não, né? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35, e os irmãos que contrário, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquele dia, porque tem dias que realmente são aqueles dias. Sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Tem coisa grande do outro lado. Tem milagre do outro lado. Tem libertação do outro lado. Eles então, despedindo da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. E aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se lançaram dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Mas Jesus estava na polpa, Que bom que Jesus estava dentro do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos despertaram e suplicaram: mestre, não se te dá que perecemos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia. E logo o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Quem pode glorificar, irmãos, por esta palavra? Queridos, acabamos de ler alguns versículos no qual a epígrafe do texto vai dizer: Jesus acalma a tempestade. Tempestade na Bíblia jamais se levanta de ordem climática ou natural. Tempestade na Bíblia só se levanta com propósito. Toda vez que o vento sopra forte na Bíblia, é porque algo muito grande vai acontecer do outro lado. Repete comigo, irmãos, com força e autoridade. Ventos fortes têm cheiro de grandes promessas. A primeira vez que o vento sopra forte na Bíblia é na tempestade do profeta Jonas, no qual Deus vai usar um grande vento para
profeta rebelde do barco da desobediência e posicionar o rebelde no lugar do propósito. O vento pode estar soprando forte contra a minha vida e contra a sua vida. Talvez seja o próprio Deus te tirando do lugar errado e te colocando no lugar que você nunca deveria ter saído. A segunda vez que o vento sopra forte na Bíblia é quando Jesus desafia a gravidade e anda sobre as águas, provando aos discípulos que Ele é maior do que todas as ordens da natureza. Você que está aqui nessa noite, fazendo essa campanha, cumprindo essa meta de 12 dias na presença de Deus, vocês precisam entender que Deus não é daqui. Deus é espiritual. Não tem porta que Ele não abra, não tem enfermidade que Ele não cure, não tem endemoniado que Ele não liberte, não tem problema que Ele não possa solucionar. Deus não é daqui. Deus é maior do que todas as ordens da natureza. Porque às vezes temos uma fé pequena e achamos que Deus é pequeno. Às vezes, irmãos, nós acreditamos pouco e cremos que Deus é um Deus de pouco. Mas Deus, irmãos, Ele é maior do que todas as ordens da natureza. Ele toca na rocha, a rocha vira uma torneira. Ele toca na nuvem, a nuvem vira uma padaria. Ele toca no peixe, o peixe vira um caixa eletrônico. Ele toca em um túmulo, o túmulo vira uma pousada para um fim de semana e no terceiro dia ele ressuscita. Ele toca no idólatra Abraão e transforma em pai da fé. Ele toca no mentiroso Jacó e transforma em Israel. Ele toca na prostituta Raabe e transforma em uma grande mulher de Deus. Ele toca no adúltero Davi e transforma em um homem segundo o teu coração. Ele toca no homicida Manassés. E a Bíblia diz que depois do cativeiro nunca mais ele mata ninguém. Tudo aquilo que ele toca, ele transforma. Tudo aquilo que ele toca, ele modifica. E se você veio nessa noite, acredita nisso, irmãos, glória. Ele é maior do que todas as ordens da natureza. Quem tem glória da glória. Rebassoreado. A terceira vez que o vento sopra forte na Bíblia, aumenta só um pouquinho o meu retorno, só um pouquinho. A terceira vez que o vento sopra forte na Bíblia é na tempestade de Malta, no qual o apóstolo Paulo entra em um barco quebrado. Mas o apóstolo Paulo está no centro da vontade de Deus, e o pedacinho do barco que sobra leva ele até a terra do avivamento. Olha que coisa interessante. Jonas entra no barco perfeito, mas está fora da vontade de Deus, quase faz um barco perfeito afundar. Paulo entra no barco quebrado, mas está no centro da vontade de Deus, e o pedacinho do barco que sobra é embarcação suficiente para levar ele até a terra da promessa. Fora da vontade de Deus fazemos barcos perfeitos afundarem, mas no centro da vontade de Deus, até o pedacinho do barco que sobra te leva até a terra do avivamento. Eu estou sentindo a presença dele nesse lugar. No centro da vontade dele, a fornalha refrigera, o leão jejuma. No centro da vontade dele, a porta abre, o morto ressuscita. No centro da vontade dele tudo dá certo, irmãos. Até aquilo que não deveria dar certo dá. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo algo grande aqui, irmãos. A quarta vez que o vento sopra forte na Bíblia é no versículo que acabamos de ler, provando aos discípulos e à igreja que Jesus está no controle de todas as coisas. Repete comigo: Jesus está no controle de todas as coisas. O texto vai dizer naquele dia. Por que o texto vai dizer naquele dia? Aquele dia não é um dia comum, aquele dia é um dia inusitado. Naquele dia, em 24 horas,
Jesus curou 2 enfermos, repreendeu uma tempestade, libertou o gadareno, curou a mulher do fluxo de sangue e ainda achou um espaço na sua agenda para gritar Talita come no fim da tarde e fazer uma menina ressuscitar. No mesmo dia, ele cura 2 enfermos, repreende uma tempestade, liberta o gadareno, cura a mulher do fluxo de sangue e ainda ressuscita uma menina. Ele atravessa uma tempestade, liberta o gadareno que está morto espiritualmente, retorna de Gadara, ressuscita a alma e o sonho da mulher do fluxo, vai para a casa de Jairo e ressuscita uma menina fisicamente. No mesmo dia, ele ressuscita o espírito, ressuscita a alma, ressuscita o corpo, porque independente da morte, aquele que é a ressurreição e a vida está aqui nessa noite para fazer tudo aquilo que está morto ressuscitar. Tem alguém que acredita nisso, irmãos? O texto vai dizer que Jesus está pregando para uma grande multidão. E de forma inexplicável, como está vestido, calçado e alimentado, ele abandona a multidão por um momento, chama os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. Jesus está pregando para uma grande multidão, e Jesus vai dispersar essa multidão por um momento, atravessar uma tempestade, para libertar o gadareno que está do outro lado. Jesus está abandonando uma multidão para tratar uma única pessoa. Seja sincero comigo. Qual pregador trocaria uma grande cruzada por um evangelismo? Qual cantor trocaria um show para fazer um discipulado? Qual pastor trocaria uma igreja cheia para fazer a visita a uma única pessoa? Só Jesus tem sensibilidade espiritual suficiente para entender que há um tempo de abandonar a multidão para salvar uma única pessoa que está do outro lado. Glória! Do outro lado tem um endemoniado gadareno que tem uma legião de demônios. Legião não é um demônio. Legião não é nome de demônio. Legião é o nome de uma quantidade romana. Uma legião, 6.000. Uma legião de soldados, 6.000 soldados. Uma legião de anjos, 6.000 anjos. Uma legião de demônios, 6.000 demônios. Um jovem tem 6.000 demônios operando na sua mente, operando na sua vida, ao ponto da própria família abandonar, da própria sociedade abandonar, ao ponto dele viver sozinho dentro de um cemitério. Quem está comigo diz amém, irmãos. Não perde o seu foco não, olha para cá. O endemoniado tem 6.000 demônios dominando a sua mente. O diabo oprime tanto esse jovem que ele é acorrentado, e a força que o demônio dá a esses jovens dá a ele capacidade de quebrar as correntes. O endemoniado está do outro lado e Jesus está parando uma grande multidão para atravessar uma tempestade, para libertar uma única pessoa que está do outro lado. Jesus sabe que nem sempre multidão é multidão, e Jesus também sabe que nem sempre é uma pessoa só, é uma pessoa só. Às vezes a multidão vem, às vezes a multidão congrega, às vezes a multidão aperta, mas são poucos que depois do culto dão continuidade a esse reino. O Brasil tem 80 milhões de evangélicos e só temos 220 milhões de moradores. Se nós temos 80 milhões de evangélicos e não conseguimos ganhar o Brasil para Jesus, significa que um crente passa a vida toda na igreja e não ganha uma alma para Jesus. Jesus sabe que nem sempre multidão é multidão, mas Jesus sabe que algumas salvações individuais vai se tornar pai e mãe de uma grande multidão.
Ele prega para Saulo de Tarso sozinho, ele vira o maior pregador da história. Ele prega para a samaritana sozinha, ela vira a maior pregadora de Samaria. E agora vai pregar para o gadareno sozinho, e o gadareno vai colocar Decápolis, um conjunto de 10 cidades, de cabeça para baixo, com o poder do testemunho que Jesus vai fazer na vida dela. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. A Bíblia diz que o gadareno está clamando no cemitério. Ele está clamando no cemitério. Eu quero que você entenda que no cemitério ninguém responde, ninguém interage, ninguém dialoga. Não há comunicação no cemitério. O gadareno está sozinho no cemitério clamando. Clamando aonde ninguém ouve. Clamando aonde ninguém ajuda. Clamando aonde ninguém responde. Mas eu quero que você entenda que enquanto do outro lado tem um endemoniado sozinho clamando no cemitério, do outro lado tem um Jesus parando um congresso e dizendo: ei, precisamos passar para o outro lado. Se um endemoniado com 6.000 demônios na sua mente faz Jesus parar um congresso, imagina você que já é crente, se abrir a tua boca para dar um glória a Deus e um aleluia ali. Tem crente para dar glória a Deus aí, irmão. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Glória. Jesus chama os seus discípulos e disse: entra nesse barco, passemos para aquela praia. Repete comigo: entra nesse barco, passemos para aquela praia. Perceba que Jesus mostra qual é o barco, sinalizando o início. Mostra qual é a praia, sinalizando o final. Mas em nenhum momento vai falar da tempestade que vai acontecer no meio da trajetória. Ele fala de barco para revelar o início, porque ele te fala de início para você se alegrar. Ele fala de final para você perseverar. Mas Deus não pode te revelar o processo para você não desistir. Olha como Deus trabalha. Ele fala como você vai começar para você se alegrar. Tu não era nada, irmãos. Fumava maconha, cheirava cocaína. Ninguém na família dava valor a você. O cachorro lambia a sua boca depois da festa. Aí vem o profeta e diz: tu vai ser um grande pregador do evangelho. Aí você sai do culto todo alegre, irmãos. Aí depois vai passando o tempo e Deus diz: ó, te levarei em outras nações, te levarei a outro estado, farei na tua vida algo grande. Deus sempre revela o início para você acreditar, sempre revela o final para você perseverar. Só que Deus não pode falar de processos para você não desistir. Deus sempre vai dizer onde você vai chegar. Se você não sabe onde vai chegar, você está bem perdido no reino de Deus. Deus disse a Davi: serás rei de Israel. Deus disse a José: irás governar sobre a sua família. Deus te dá um mapa. Só que Deus não fala de abandono com José, não fala de calúnia, não fala de prisão, mas descansa. O sofrimento de José dura 13 anos, mas ele governa 90 anos com paz e prosperidade. O que é 13 anos de processo para 90 anos de governo? A alegria da promessa é maior do que a dor do processo. Persevera. Só um pouquinho de retorno. Eu tive febre ontem, minha voz está muito cansada. Eu vou pregar devagarzinho, irmão, mas vai dando glória aí que está tudo certo. Jesus pega os seus discípulos, entra no barco, pastor Diogo, e diz: entra nesse barco que eu vou dirigir esse barco, iremos atravessar para o outro barco. Olha para cá. Jesus chama os discípulos, coloca em um barco e diz que nesse barco ele vai dirigir e vai chegar do outro lado. Sabe o que eu acho lindo de Jesus, irmãos? É que ele não manda você ir, ele entra no barco contigo. Ele poderia dizer assim, ó: entra nesse barco, no meio do caminho a tempestade vai soprar, e depois você me conta como vai ser o testemunho. Não, irmãos,
Ele não te manda entrar e passar. Ele entra e passa pelo vento junto contigo. O texto vai dizer, pastores, obreiros, igreja do Senhor, que outros barquinhos resolveram acompanhar Jesus. Repete comigo, outros barquinhos resolveram acompanhar a Jesus. Olha para cá. Jesus fala de um barco, garante um barco, promete um barco, coloca os seus em um barco, e a Bíblia diz que outros barquinhos aventureiros decidiram ir atrás de Jesus. Jesus chama um barco e outros barcos interesseiros resolvem ir também. Jesus chama um barco, dá uma olhadinha nesse microfone aqui, querido. Jesus chama um barco e outros barcos resolvem. Glória. Jesus chama um barco e outros barcos resolvem ir com ele. Olha para cá, irmãos. Barcos aventureiros que decidiram acompanhar a Jesus. Jesus chama um barco, coloca os seus discípulos em um barco, promete para esse barco, garante estar nesse barco, e outros barcos resolvem seguir a Jesus sem Jesus chamar. Barcos aventureiros, barcos interesseiros. Você acha que não tem barcos mais velozes, mais capazes, mais potentes? Tem barco que é mais rápido, tem barco que é mais veloz, tem barco que é mais capaz. Mas o interessante aqui não é a velocidade da travessia. O interessante aqui é se Jesus estar no controle do seu barco. Glória, oh glória. Tem muito crente vivendo uma frustração ministerial, reclamando com Deus por algo que não aconteceu, que Deus nunca prometeu. Eu vou repetir. Tem muito crente se angustiando e reclamando com Deus por coisas que não aconteceram, e na realidade Jesus nunca prometeu isso para ela. Tem gente que sai da igreja pela alma, tem gente que troca de igreja por emoção. Tem gente que sai da igreja, muda de cidade, vai morar em outro país, larga o seu trabalho por pura emoção e depois vai reclamar com Jesus por frustrações que está vivendo, e Jesus nunca mandou você sair, viajar e ir para outro lugar. Jesus não vai se responsabilizar por barcos que Ele não dirige. Por isso que Paulo diz: cada um ficai na vocação em que for chamado. Nunca queira pegar um barco para atravessar para um lugar que Jesus nunca te mandou ir. Barco bom é o que Jesus dirige, barco bom é o que Jesus está. Arabano que facile kindereblai. Faz aquilo que Deus mandou você chamar, irmão. Se for para contribuir, contribui. Se for para pregar, prega. Se for para cantar, canta. Se for para dirigir, dirige. Se for para pastorear, pastoreia. Se for para limpar, limpa. Se for para organizar, organiza. Mas pelo amor de Deus, faz aquilo que Deus te mandou fazer. Jesus chama os seus discípulos, coloca em um barco, outros barcos resolvem acompanhar, mas no meio da trajetória, todos os barcos aventureiros vão sumir, e o texto só vai falar do barco que Jesus está. Só tem história registrada o barco que Jesus dirige. Oh, glória. No meio do caminho, os outros barcos somem no texto, e o texto só vai falar do barco que Jesus governa. E o vento começa a soprar no meio, e o vento começa a soprar no meio, e o vento começa a soprar no meio. Só para tomar sua atenção, olha para cá, não se distrai não, porque o vento não sopra na praia,
Porque o vento sopra no meio. Deus nunca vai permitir que ventos fortes soprem na praia. Praia fala de início. Início fala de neófito. Neófito, neo novo, fito planta, planta verde, planta sem estrutura, planta que não suporta vento, planta que quebra fácil se o vento soprar forte. Deus nunca vai permitir que um vento forte sopre contra uma árvore que não tem estrutura para receber. Se o vento está soprando forte contra a sua vida, parabéns, você já tem estrutura para receber. O vento sopra no meio. Por que o vento sopra no meio? Porque no meio a mesma distância que você tem para voltar é a mesma distância que você tem para prosseguir. No meio a mesma distância que você tem para ir para o inferno é a mesma distância que você tem para ir para o céu. No meio a mesma distância da maldição é a mesma distância da bênção. Voltar não vale mais a pena. Se eu estou no meio e eu tenho a mesma distância para perseverar e a mesma distância para voltar atrás, para que voltar para o Egito? Para que comer o vômito que um dia eu vomitei? Para que amassar barro para Faraó? Para que voltar para maconha e cocaína? Se Canaã é logo ali, tem coisa grande para acontecer do outro lado. Alabarra só que faceré placando lia plachou rafaile. O vento está soprando forte no meio, parabéns. Se o vento está soprando forte na tua vida, você já tem estrutura para suportar. Olha para cá, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. O diabo chegou para Deus e disse: eu tenho visto Jó. Jó é uma benção. Jó é um homem muito rico. Jó tem 3.000 camelos, uma transportadora, 7.000 ovelhas, uma empresa têxtil, 500 vacas, uma indústria leiteira, 500 boi, uma indústria frigorífica. Jó tem muita indústria, Jó tem muita bênção. E o Senhor tem cercado ele de bens. Olha para cá, irmãos. O Senhor tem cercado ele de bênçãos. O Senhor colocou uma cerca na vida de Jó que eu não tenho autoridade para passar. Eu tenho raiva de Jó, eu odeio Jó, eu quero destruir Jó, eu quero tocar em Jó. Mas a cerca que o Senhor colocou não me dá legalidade para tocar na vida dele. Satanás, Jó é reto, temente a Deus, se desvia do mal e é crente, é o mais crente que tem na terra. Aí Satanás, Jó tem camelo, Jó tem boi, Jó tem vaca, Jó tem ovelha. Olha que coisa interessante. Deus fala aquilo que Jó é e o diabo fala aquilo que Jó tem. Pegou não, né? Pegou não, né? Pegou não, né? Isso aqui é para você que gosta de se amostrar. Eu tenho um carro de 200 mil. Eu tenho uma fazenda de 500 mil. Eu tenho um patrimônio de 2 milhões. Para Deus não significa nada. Quem liga para aquilo que você tem é o diabo. Isso não chama a atenção de Deus. É o diabo que está nervoso com aquilo que você está ganhando. Deus não liga para aquilo que você tem. Deus liga para aquilo que você é. Abra xerepladole. Para Deus, um empresário prostituto vale menos do que um crente que não tem R$1 no bolso, mas é santo na sua presença. Então me dá legalidade para eu tocar. Satanás, a felicidade é um conjunto de 5 fatores: social, psicológico, físico, familiar e espiritual. Eu te dou legalidade para tocar nas 5 colunas da felicidade de Jó. Agora se prepara. Eu vou deixar você tocar. Você vai tocar. Mas eu vou dar uma porção dobrada para ele viver. E eu te digo mais. Se você não aguenta de raiva com Jó sozinho, acordando de madrugada para orar, imagina quando eu recolher os 10 filhos dele que não são crentes e trazer 10 novos, lavados, remidos e cheios de Deus.
Se prepara, Satanás. Está querendo ferir, está querendo mexer, está querendo tocar em casa de moribundo. Se prepara, viu? Porque depois que você tocar, tem uma porção dobrada para ele viver. Alguns anos depois, o diabo chega para Jesus e diz: deixa eu cirandar na vida de Pedro. Aí Jesus diz: deixo nada. Jó é Jó, Pedro é Pedro. Jó é crente, Pedro é atribulado. Jó eu conheço, Pedro também. Jó ora de madrugada todo dia, Pedro anda com canivete na cintura. Pedro tem transtorno de bipolaridade. Uma hora ele anda, outra hora ele afunda. Uma hora ele diz: estou contigo todo o tempo. Outra hora ele está dizendo: não, eu não sei quem ele é, eu não sei, eu nunca vi, eu nunca andei com ele. Pedro é falso. Pedro carrega uma faca na sua cintura. Uma vez Jesus falou: o Espírito Santo revelou na tua boca. E depois o diabo na mesma hora usou Pedro. Pedro tinha espaço no seu corpo para o Espírito Santo e o diabo usar na mesma hora. Quando o diabo disse: deixa eu tocar em Pedro como eu toquei em Jó, Jesus disse: não, Jó é Jó, Pedro é Pedro. Pedro é Pedro. Tem crente que não tem estrutura para ser tocado. Tem crente que desvia se um prato quebrar. Tem crente que larga a Deus se o marido pegar um bombril e arear a tapoé dela e tirar o nome lá, ela fica endemoniada e não vai mais para a igreja. Tem crente que se perder R$50 diz: maldito seja o dia que eu nasci, maldito seja o meu nome. Ele fica atribulado. Tem crente que não tem estrutura para perder 10 conto, que não quer mais ir para a igreja. Aí Deus não toca na vida deles, porque eles não podem ser tocados. Entenda uma coisa: se Deus está permitindo que o diabo toque, glória a Deus. Se Deus não está deixando o diabo tocar, glória a Deus. Permitindo ou não permitindo, Deus está no controle de todas as coisas. O vento está soprando forte contra o barco que Jesus está. Entenda isso. Olha para cá. O maior erro do crente é cair nas armadilhas da comparação. Aquele relógio está certo, pastor? O meu está para frente. Está certo? A maior armadilha do crente é cair o maior erro do crente é cair na armadilha da comparação. Tem crente que compara até suas lutas. Tem crente que amava o carro que tinha, lavava todo dia, até ver o seu irmão comprando um carro melhor. Tem gente que achava o seu marido top, até perceber que a irmã tem um marido melhor. Tem gente que amava a sua casa, até ver um story e ver que o irmão reformou a sua casa e ficou um pouco mais bonito do que a dela. O maior erro de um crente é cair na armadilha da comparação. Tem crente que compara até as suas lutas. Eu não entendo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu honro o pastor Diogo, eu sou fiel à igreja, a minha vida é uma luta, parece que tudo é um vento, tudo é contrário. Se eu fizer uma bobagemzinha, as pessoas apontam, qualquer coisa estão me caluniando, qualquer coisa estão me afrontando e me perseguindo. Fulano de tal tem uma vida dissoluta, brinca com Deus, não aparece na igreja, não dizima, parece que a vida dele é leve, ninguém critica, ninguém aponta, ninguém fala dele. Para com isso, irmão. O diabo não perde tempo contra árvores que não dão fruto. O diabo não está focado no joio. O diabo quer destruir o trigo. Ei, se o vento está soprando forte contra a sua vida, parabéns, você está incomodando o inferno. Eu tenho um código, pastor, com a minha esposa. Eu tenho um código com minha esposa que é assim, ó. Tá tudo dando certo demais, tá tudo fluindo demais. Eu disse: será que nós estamos na presença de Deus, irmãos? Será que eu estou crente? Tudo está fluindo. O cachaceiro está olhando para mim, Deus abençoe.
O feiticeiro, irmão, está tranquilo comigo. Eu entro no lugar que o feiticeiro está e nada acontece. Ele nem muda a cara, nem se arrepia e nem ele sai. Será que está acontecendo alguma coisa, irmãos? Entenda uma coisa nessa noite: o vento está soprando forte contra um barco, porque Jesus está nesse barco e tem algo muito grande para acontecer do outro lado. Olha para cá. O diabo morou no céu. O diabo viu as mansões celestiais, o diabo viu a rua de ouro, conhece todo o projeto que Deus está preparando para a tua vida. O diabo sabe os atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência. O diabo sabe que Deus não é homem para que minta, que não brinca com promessa, que não brinca com aquilo que Ele prometeu. O diabo sabe que Ele é um déspota, quando Ele fala, Ele cumpre. Então, a partir do dia que Deus te fez uma promessa, a partir desse dia, o diabo vai se levantar grandemente contra a sua vida. Sabe qual é o problema? É que você esquece, mas Ele não. Você desiste, mas Ele não. Você brinca com Deus, mas Ele não. Quem treme, teme é Ele. Quem conhece é Ele. Quando Deus falou com você: farei de ti uma bênção, serás um grande cantor, um grande pregador, um grande pastor, a sua casa vai ser salva, teu filho vai ser liberto das drogas, teu marido vai trocar o copo de cachaça pelo cálice da Santa Ceia. Se Deus falou, irmão, o diabo diz: eu acredito. A partir daquele momento ele vai se levantar forte contra a sua vida. Se eu fosse você, se amarrava na promessa, confiava em Jesus e dizia: desse barco eu não pulo, eu estou confiando naquilo que vai acontecer depois da tempestade. Eu entrei na igreja uma vez de bermudão, basqueteira all-star, uma camisa de caveiro, meu cabelo era vermelho, amarelo e preto, eu era roqueiro, eu tinha 5 brincos. Entrei na igreja Assembleia de Deus de Simões Filho. O pregador olhou para mim e disse: eu te vejo de terno e gravata pregando a minha palavra. Meu amigo estava cheirando cola no mato, ele disse: Carlinhos, eu estava cheirando cola no mato, eu tive uma visão, eu te via de terno e gravata, um relógio estava com ponteiro no 12, e você estava gritando para mim: se converta, porque Jesus está voltando. Um dia, irmãos, eu estava no acampamento de roqueiro, ali em Itapuã. No ano de 1999, um homem de Deus entrou no meio daqueles drogados, olhou para mim e disse: Deus vai fazer de você um grande pregador do Evangelho. Quando eu recebi esta promessa, eu disse: Deus, tu me quer de terno, tudo bem. Fui na C&A, comprei um terno. Fui na C&A, comprei uma calça, comprei uma camisa, comprei uma gravata, comprei uma roupa social, cortei o cabelo, aceitei a Jesus e disse: a partir de hoje eu acredito nesta promessa. O diabo querendo ou não, hoje eu prego 330 vezes por ano. Ano passado eu preguei 270 vezes, atendendo o convite, porque operando Deus, ninguém pode impedir. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Jesus está dormindo no meio da tempestade. Você não dorme com boleto atrasado. Você não dorme com claridade no quarto. Você não dorme com televisão ligada. Você não dorme com parente conversando. Você não dorme com vizinho com som alto. Você não dorme com a esposa com o celular olhando o Instagram. Você não dorme com barulho. Você apaga até o LED. Não consegue ver uma luzinha. Jesus consegue dormir no meio da tempestade. Porque Jesus dorme na tempestade. Só quem tem um atributo da onisciência pode descansar no presente, por aquilo que ele já tem um controle lá na frente. Pegou não, né, crente? Eu vou tentar desenhar para você. Você está chorando por uma porta pequena que se fechou. Deus já está se alegrando por uma porta gigantesca que vai se abrir. Você está chorando pelo relacionamento que não deu certo. Deus está preparando já um homem de Deus para
para você casar. Você está angustiada pelo filho que está nas drogas. Deus já vê ele aqui em cima pregando o evangelho e dizendo: Deus salva, cura, liberta. Só Ele descansa no presente, pelo controle que Ele tem lá na frente. Arabando que façura cai. É tormenta, não. É tempestade, não. É tipo de sofrimento, não, irmãos. É motivo para eu tirar um cochilo. Eu estou desesperado, eu estou tranquila. A água está entrando no barco. Ai, que vontade de descansar. Calma. Eu descanso na tempestade, mas eu tenho controle daquilo que vai acontecer lá na frente. Oh, glória. É por isso que Jó diz: procurei Deus do lado, não vi, procurei Deus do outro, não encontrei. Se Ele opera à frente, eu não diviso. Se Ele aparece atrás, eu não consigo ver. Jó estava olhando para os 4 pontos cardeais e dizendo: Deus se esqueceu de mim de todos os lados. E Deus lá no céu sorrindo para Jó e dizendo: calma, Jó, calma, Jó, calma, Jó. Eu não te esqueci, eu estou contigo. Tem uma porção dobrada preparada para a tua vida. Persevera, show. O vento sopra, Jesus dorme. Os discípulos se desesperam, Jesus dorme. A água entra no barco, Jesus dorme. Um discípulo clama, Jesus levanta para resolver. Pegou não, né? Pegou não, né, crente? Pegou não, né, crente? Está dormindo, chega e está babando. Vou tentar desenhar para você. O barco balança, Jesus dorme. A água entra no barco, Jesus dorme. Os discípulos se desesperam, Jesus dorme. Um crente abre a boca e clama, Jesus se levanta para resolver. Quer dizer que não é a circunstância, quer dizer que não é os problemas, quer dizer que não é a cultura, quer dizer que não é o ambiente. Jesus não tem nada a ver com essa cara feia que você faz no culto, parecendo que foi batizado no vinagre. Jesus não tem nada a ver com a sua autocomiseração, dizendo: vou ficar no culto, vou cruzar os meus braços, vou fazer cara feia para ver se Deus tem piedade de mim. Deus não tem nada a ver com as suas murmurações e reclamações. Deus não tem nada a ver quando você diz: ô socorro, ô prefeito, ô direita, ô esquerda, ô Bolsonaro, ô Lula, ô vida, ô céu, ô dificuldade. Deus não tem nada a ver com as suas reclamações. Não é por aquilo que acontece, é quando o crente abre a boca e clama que Ele se levanta para resolver. Segura que eu vou pregar. Pandemia não acorda Jesus, dificuldade não acorda Jesus, Trump prendendo Maduro não acorda Jesus, dificuldade, corrupção na política não acorda Jesus, filho nas drogas não acorda Jesus, marido cachaceiro não acorda Jesus. Agora, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, Shaque, Shema, aí eu levanto, aí eu saro a terra, aí eu faço o milagre acontecer. Deserto de 40 anos. Deserto de 40 dias. Na boca do murmurador dura deserto de 40 anos. Sabe o que eu aprendi com Deus? Deus não tira ninguém do deserto, Deus só coloca. O prazo de antecipar ou prolongar está subordinado àquilo que você fala durante o seu cativeiro. Quer que eu te prove na Bíblia? Eu vou te provar. 1 mês e 10 dias chegaria em Canaã, terra boa, mana leite, mana mel. Mas a murmuração fez 40 dias durar 40 anos. Paulo e Silas pregou aonde não deveria pregar, virou preso político, deveria ficar preso por muitos anos. Mas quando colocaram ele no cárcere interior, um olhou para o outro e dizia: e agora? E agora? Lembra do que Painho falou? Se tem dois, tem culto.
Se tem dois, tem culto. Se tem dois, tem culto. Se tem dois, tem culto. Como assim? Como assim? Como assim? Está esperando o congresso acontecer para ver a glória de Deus? Está esperando a vigília acontecer para falar em mistério? Não, rapaz. A Bíblia diz: aonde tem 2 ou 3 eu desço. Então você canta, você ora. Vamos clamar. Chefa, sai. Recalabrando que bracei. Rabaio que facerei. Deus toca na terra, mexe nas placas tectônicas, manda um terremoto. E a Bíblia diz que Deus não abre só a porta de Paulo e Silas, todas as portas à direita e à esquerda começa a abrir. A cadaraceia quer dizer que a murmuração prolonga o deserto, quer dizer que a adoração faz a prisão de muitos anos durar um dia. Então não é Deus que tira, a chave é a minha língua. Então abre a tua boca e começa a profetizar. Rebaixa aí, sou. Jesus chega na casa de Marta. Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está usando a chave errada. Maria é um pouco mais crente que Marta. Se ajoelha, adora e depois levanta e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está usando a chave errada também. O que eu quero ouvir das duas é: aonde o morto está? Ó, você orando: Deus, a minha vida está uma tribulação, Deus. Deus, a minha vida está um vento. Deus, é tanto problema, meu marido. Deus, se eu pudesse o Senhor levar ele só para me casar com outro, Pai, ajudava. O Senhor sabe, né, Pai? Até que a morte o separe, mas bem que o Senhor poderia me dar uma ajudinha. Deus, por que você não trata o meu filho? Aperta ele, Pai, faz ele cair da moto, ter um acidente, aí ele vai para o hospital, e quando chegar no hospital ele aceita a voz de Jesus. Porque eu prefiro um filho que aceite o Senhor na dor, do que filho aí com as duas pernas boas, adorando o diabo. Tem gente que é assim, irmãos, fica gastando tempo querendo ensinar Deus a trabalhar, e Deus olhando para você e dizendo: oxe, aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Aonde você estava quando eu criei você e sei quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? Aonde você estava quando eu contei as estrelas do céu e chamei cada uma pelo seu próprio nome? Para de enrolar, abre a tua boca, profetiza o que você quer. Fome em Samaria. As mulheres comendo suas próprias crianças, praticando canibalismo, pagando 70 ciclos de prata por uma cabeça de jumento e comendo esterco de pombo. As mulheres pegavam suas próprias crianças, cortavam os seus membros e cozinhavam para comer, porque a fome era grande. Aí chega o profeta e diz: amanhã, aqui pega um murmurador de jeito, viu, irmãos? Como assim amanhã? Olha a crise que nós estamos vivendo. Como assim amanhã? Tu não crê não, né? Que eles giram a chave de um dia para o outro, não, né? Não crê não, né? Então eu vou abrir a Bíblia para você. A Bíblia diz que um dia Davi está carregando pão e queijo, trabalhando no iFood, levando sanduíche para os seus irmãos. No outro dia já vai morar no palácio, casar com a filha do rei e ficar isento de imposto. A Bíblia diz que um dia José está dormindo no papelão, na penitenciária. No outro dia está acordando para se assentar no trono do Egito. A Bíblia diz que Ruth estava catando espigas para se alimentar. No outro dia o dono da fazenda se apaixona por ela. Um dia ela cata, no outro dia a fazenda pertence a ela. Deus vai mudar a história de um dia para o outro. Levanta a mão para o céu, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Se prepara para viver um ano extraordinário. Contra a tua vida não há maldição, não há encantamento. Contra a tua vida, leva a séria, camanora cheia. Não tem principado, não tem demônios. Se prepara para comer o que nunca viu, rei. Para pisar onde nunca foi. Para vestir o que nunca vestiu. Para experimentar do que não experimentou. Tem promessa grande vindo. Fica de pé, eu quero orar por você.
Oh! Sebe kando fasire placaie. Hey! Abasuri kandale hashe. Tabando que se que refaço comando que deles tenha. Tre placa facheia. Se placando e placando listeia. Dentro da sua boca tem uma chave que abre portas. Ó, acorda de manhã e diz: que dia abençoado, que casa abençoada, que sol abençoado. O dia está propício para grandes milagres. Hoje eu terei o melhor dia da minha vida. Já olha para o teu esposo, irmãos, e diz: você vai ser uma bênção, mesmo que não esteja sendo. Já coloca a mão na cabeça do filho e diz assim: ó, eu profetizo sobre a tua vida, que a tua boca não vai tocar no álcool, nem na bebida, nem nas drogas. Serás um filho da promessa e servirás todos os dias da tua vida. Já pega a sua carteira e profetiza que vai encher. Já pega a sua carteira, pega o dinheiro e diz assim, ó, dá ordem ao seu dinheiro assim, ó, você está indo para aquela loja, mas eu estou te dando autoridade para trazer mais células para a minha vida. Já conversou com dinheiro? Nunca, né, irmão? Pois é, irmão, a língua é minha, eu faço o que eu quiser. Você está saindo, mas eu estou te ordenando a voltar com outras cédulas, porque não vai faltar azeite na panela, nem farinha na botija. Arablahaceia. Se você pode reclamar, você pode adorar, se você pode murmurar, você pode abrir a boca e começar a glorificar. Vai crescer, vai prosperar. Rebaseca fadaré. Rebaseca vai. Rebaseca facie. Te camandara caduliste que me decalmadura faste que me decai. Trabalho com placeia. A unção que eu te entreguei é diferente. E o que eu te dei, eu dei a poucos de camadulaceia. Às vezes o oleiro tem que colocar uma lona preta em cima do barro para esconder o barro, porque só escondendo o barro faz as bolhas de oxigênio se retirar. Porque aquilo que não for limpo no início pode rachar o barro lá na frente. Deus não está demorando, Deus está guardando a tua alma. Eu tenho um projeto grande para a tua vida, eu tenho algo grande para fazer. Se prepara, quem te vendeu por poucas moedas vai ter que viajar de novo para te ver. Ah, você quer faceia. Mas eu estou te fazendo uma promessa grande e se prepara, porque é grande o que eu vou fazer na tua vida. E para que tu saibas que eu estou falando contigo, estou derramando sobre a tua vida uma unção diferente. Já abre a tua boca e como repartida de fogo, já fala outras línguas agora, porque eu estou te renovando de uma forma diferente. Se prepara para viver o sacudido, renovante, deleblai. Não é as mesmas línguas, são línguas diferentes. Abre a tua boca agora e fala outras. 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 Se prepara! Se prepara! Eu vejo o vento te soprando para outro lugar para te exaltar. Tem algo grande vindo, tem algo grande acontecendo. Abre a tua boca, decabra. Aracabassore camandula rabaceia. Alabando quindere placa facheia. Aleluia. Eu vou te dar um minuto para você abrir a boca e começar a profetizar. Eu vou te dar um minuto para você abrir a tua boca e começar a profetizar. Vai abrir, vai crescer, vai prosperar. Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai completar a boa, perfeita e agradável obra. Foi a última ceia de Natal com cachaça na tua casa. Ano que vem o pastor Diogo está lá, a pastora também. Você está em festa dizendo: eu e a minha casa serve ao Senhor.
Pastor Diogo se prepara para um grande crescimento. Pastor Diogo, o vento já está querendo soprar contra, já está incomodando gente grande. Eu vou crescer esse lugar, eu vou prosperar este lugar, eu vou fazer algo novo aqui. Tem uma história grande preparada para a tua vida, viu? Tem algo grande. Se Deus não está falando através da minha boca, eu vou morrer nesse altar agora e eu dou autoridade para Deus me matar. Mas se Deus está falando através da minha boca, uma presença nova vai nascer agora. E vai começar no altar. E vai começar no altar. E vai começar no altar. E está descendo para a nave. Está descendo para a nave. Já pegou o sonoplasta. Que fachaia vandele. Já tem irmão sentindo. Já tem gente chorando. Sai do teu lugar e entrega a profecia. Os dons serão revelados. Algo novo. Rebaixei. Amada que façou recalabla e refaceia. Alacamachou que vida replacando. Arablaca vacequei. Eu vou salvar o Renato. Repacai de replaçou. Precadura cabla cheia. Eu vou salvar o Silvio de Cliplardei. Arablaia cai. Eu vou tratar a vida da Renata que faz aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Tem uma presença dele aqui. Aí vaceia. Tem gente que já deveria sair do teu lugar para entregar uma profecia, mas está segurando. Não leva para casa. Isso aqui é a Assembleia de Deus. Espírito Santo tem liberdade aqui. Sai do teu lugar e entrega. Sai do teu lugar e entrega. Sai do teu lugar e entrega. Entrega aquilo que não é seu. Não leva para casa. Aqui o Espírito Santo tem liberdade. Aqui o pastor tem sensibilidade. Aqui os obreiros se levantam para adorar a Deus. Aqui a palavra é revelada. Aqui a presença vem. Eu vejo o crescimento. Eu vejo paredes subindo. Eu vejo portas de vidro. Eu vejo ar condicionado. Eu vejo painel de LED. Eu vejo o governador querendo vir conhecer a igreja. Eu vejo a igreja tomando uma atmosfera espiritual de crescimento. Eu vejo jovens desejando o episcopado. Eu vejo casais se aliando. Na verdade, eu vejo um crescimento nesse lugar. Eu vejo um avivamento acontecer. Eu vou salvar o Robinson, viu? Eu vou salvar o Robinson, viu? Recaplai, Rereblesse Cadará, Rebaia Cadorefa, Refaduli, Rebaixequei. Sai do lugar mesmo, entrega. Aonde está nessa noite a primeira vida que quer fazer uma aliança com Jesus, aceitando a Jesus? Baixinho, 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 por favor. Baixinho, por favor, estou fazendo um apelo. Aonde está nessa noite a primeira vida que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Ou você que por algum motivo se afastou dos caminhos do Evangelho e quer aceitar a Jesus nessa noite? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Aonde está a primeira vida? Em nome do Yeshua HaMashiach. Todo bloqueio que impede a semente do Evangelho entrar no teu coração,
Repreendemos como igreja e dizemos: solta esta vida, porque já pertence a Jesus. Damos ordem nessa noite pela autoridade que há no nome de Jesus, para que todas as prisões se quebrem e você tenha liberdade de entender que Jesus é a melhor escolha para a tua vida. Aonde estar nessa noite? A primeira vida para Jesus está vindo ali. Está vindo ali. E a igreja já aplaude. Amaná sereblacandole. Tebaço coplaceia candoli facheia. Rabaço corandai. Te cavassorei. Te mando coplaciri candolesteia. Eu vejo escrito na testa desse varão aqui: obreiro. Eu vejo uma sandália nova, eu vejo uma roupa nova, eu vejo uma aliança nova, e o Pai dizendo: decandalaceia, tem festa no céu pela tua vida nesse lugar. E a batalha foi grande hoje, por isso que você não viria, viu? Um dequebra cheia, mas maior do que o vento é o Espírito Santo que te trouxe. Aonde está a segunda pessoa para Jesus nesse lugar? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus te quer. Jesus é o melhor pai. Se teu pai te abandonou, ele estará contigo todos os dias. Se teu pai não te amou, ele te amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho. Se teu pai não te proveu, ele é o provedor que provê as suas necessidades. Aonde está a segunda vida para Jesus? Eu não gosto de insistir, irmãos, mas a batalha está grande aqui, viu? Seu coração está assim, ó, tuf, 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 tuf. O Pai te chama para coisa grande. Soberano eterno Deus, oramos, Pai, por esse Senhor que está aceitando a Jesus. Escreve o nome dele no livro da vida, perdoa os seus pecados, guarda ele debaixo do teu sangue, livra de todo perigo, Pai, para que ele te sirva e a obra se complete na tua vida e a igreja aplauda a Jesus. Queridos, eu já quero retornar à direção ao pastor. Eu tenho alguns materiais, eu tenho um pouquinho material, irmãos, que eu não estou viajando muito, porque minha esposa fez uma cirurgia e eu estou de enfermeiro, irmãos, durante 30 dias. Eu não estou viajando muito para fora, por isso que eu não comprei muito material, mas ainda tenho alguns. Eu tenho um cinto de couro, irmãos, com catraca de manivela, costurado por R$30. Eu tenho um pendrive gravado com 700 músicas por R$30. E eu tenho alguns Bob Good de colorir também por R$20. Tem poucos, irmãos, mas ainda tem. Aceito crédito, débito e Pix, claro, nós somos atualizados. Recebe sua liderança glorificando e exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus. E amanhã tem mais. Não falte, amanhã é o quinto elo. Amém? Amanhã nós vamos parar para fazer uma unção específica. Hoje nós já vamos encerrar. Deus abençoe o pastor Carlos Ribamar, todos que vieram. Você vê a importância, irmãos. Rapidinho para eu encerrar mesmo. Quando a gente se une, amanhã tem culto nas congregações, não dá. Só os irmãos da sede e os visitantes. O que é que a gente tem que fazer? Compartilhar, chamar pessoas. Quando for na quinta-feira,